quando você colher, você vai colher o quê? Uvas? É um negócio tão óbvio, não é? E você vai falar, pastor, isso não tem nada de novo nisso, mas eu não estou aqui para falar nenhuma novidade. Apenas para trazer à nossa memória verdades explícitas da palavra como essa. Assim também é a vida. E é nisso que Paulo vai dizer. Isso que nós chamamos da lei da colheita, nela, segundo Paulo, na jornada terrena nós colheremos o que plantarmos. E quando isso não acontece, podemos dar um outro nome a essa colheita que não é aquela do que plantamos, chamado graça divina. Né? Eu, por exemplo, meu Deus do céu, antes de conhecer Jesus, eu plantei tanta coisa ruim, e que era para eu ter colhido a morte há muito tempo. Aí Jesus entrou na história da minha vida e ele transformou a minha morte em vida. Isso é o que? É graça. Mas é só nisso, só nesse sentido. Quando eu deveria, mereceria, quando o meu pagamento, quando a minha colheita deveria ser morte, Jesus foi lá e transformou a minha morte em vida, dando a vida dele no meu lugar. Mas vocês percebem que ainda assim, que a minha vida, que a minha morte foi substituída pela morte dele? Percebe que ainda assim ele teve que morrer, ele teve que pagar pelos meus pecados. Você percebe isso? Porque a colheita, o salário do pecado é o quê? Salário do pecado é... Não, mas às vezes não é isso que a gente espera. A gente acha que a gente vai pecar, fazer o que quer, como diria um amigo meu, vai virar casaca e que depois a gente vai sair na boa, ileso, livre, leve e solto. E não é verdade. A não ser que, pela graça de Deus, o favor de Deus, o Senhor intervenha e nos dê uma outra colheita. Mas não é de graça. A graça que nos alcança não é de graça. A graça que nos alcança, ela teve um preço. E o preço foi a morte de Jesus. Amém? Bem, sim, porque quando eu não colho coisas ruins, mesmo que eu deva ter plantado, ou que eu plantei coisas ruins, é porque Deus, por sua graça, Ele perdoou e pagou as minhas dívidas. Quando eu colho coisas boas sem ter plantado, isso é porque Deus graciosamente me dá aquilo que eu não mereço. E isso é graça, meu Deus, nós nunca podemos nos esquecer disso. É graça. Eu recebo de Deus quando não mereço. Não é pagamento. Às vezes a gente acha que algumas coisas que nós conquistamos em Deus, fazemos porque merecemos. E isso é um engano terrível, não é? Eu nunca vou merecer. Eu pelo menos estou convicto, nunca vou merecer o que Deus faz por mim. Mas como Ele me ama, e nós cantamos isso aqui, e a sua graça transcende a vida, então eu vou colher as benécias de Deus quando deveria colher fruto dos meus pecados. A partir então dessas verdades espirituais, eu quero hoje falar com vocês sobre colheitas espirituais que os 2 discípulos de Jesus tiveram enquanto retornavam de Jerusalém para a sua cidade de Emaús. Eles estavam sofrendo por causa da morte de Jesus e o próprio Senhor veio ao encontro deles para consolá-los. Olha que coisa linda. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. E o tema que eu proponho é Caminho de Emaús, lugar e tempo de colheita. Os que semeiam em questões espirituais, como vai dizer Paulo, eles vão colher o quê? Primeiro, presença de Deus em dias difíceis, mesmo que não o reconheçam. Quem semeia, Paulo vai dizer, diz, quem semeia no Espírito, vai colher coisas espirituais. E aí, olhando para esse texto, capítulo 24, olha aí, capítulo 24 de Lucas, verso 13. Olha o quadro que nós encontramos desses 2 discípulos. Verso 13. Aí já não estou mais com a NVI, estou usando a João Ferreira de Almeida. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam sucedido. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O quadro é mais ou menos esse. Os versos que antecedem vai dizer que esses 2 discípulos estavam voltando de Jerusalém para Emaús.
após a morte de Jesus. Jesus havia morrido. Jesus é executado na sexta. O sábado eles não podiam viajar. Possivelmente isso se dá entre domingo ou a segunda. E eles saem de Emaús e estão voltando para casa. Mas eles eram discípulos de Jesus. Possivelmente foram atraídos pela situação que envolveu, não é, a morte de Jesus. Qual é o estado de alma desses discípulos? Eles estão tristes, enlutados. O coração deles estavam amargurados. Eles estavam sofrendo. E voltam, e o verso então 13 diz que eles estavam a caminho da aldeia. Iam conversando a respeito do quê? De tudo o que tinha acontecido. E eu imagino a conversa, não é? Puxa vida, gente. Mas Jesus que fez tanto bem. Jesus, quanta coisa boa ele fez. Jesus não fez nada. Por quê? Por quê, meu Deus? De angústia, de questionamento, mas por quê? Mataram Jesus, ele não merecia. E tinham que matar daquele jeito, na cruz. Que coisa horrível, gente. Eles falam sobre isso. A conversa de gente de luto é conversa de tristeza. E era esse o estado deles. Mas vamos considerar que eles eram discípulos de quem? De quem que eles eram discípulos? De Jesus. Eu não sei quando, em que momento é que eles foram para Jerusalém. Mas eram discípulos, seguidores de Jesus. Portanto, eles vinham... não sei também a idade desses homens, não sei se eram solteiros, casados, o que faziam da vida, não sei nada disso. O que posso dizer a vocês é que a vida dele aqui, reflete um tempo de semeadura de fé. Eles haviam saído para seguir Jesus, eles ouviam Jesus, aprendiam com Jesus, seguiam Jesus, era essa a condição deles. Eles investiam os seus dias, as suas vidas em Cristo, indo após Jesus, aprendendo com Ele, obedecendo, e de repente Jesus é tirado subitamente. É tirado deles, e eles veem Jesus sendo tirado, e não é tirado de preso, é executado sumariamente. Prende na quinta noite, sexta de manhã julga, sexta logo cedo julga, não dá meio-dia, já estão crucificando Jesus. E quando vai encerrando o dia, antes de escurecer na sexta, já tiram Jesus do madeiro, está morto. É tudo muito rápido. Mas eles eram discípulos de Jesus. A vida deles, eles seguiam Jesus, eu não sei quanto tempo, por favor, não sei qual o nível de intimidade, a Bíblia não fala nada disso, só fala que eram 2 discípulos de Jesus, aquele mesmo dia, 2 discípulos, estavam indo para a sua cidade, estavam voltando a pé, iam conversando acerca das coisas que haviam acontecido, e de repente aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles. Eu posso afirmar a vocês, meus amigos e meus irmãos, que os discípulos, que as discípulas, que os seguidores de Jesus poderão contar com a presença dele em dias difíceis. É o que eu aprendo aqui. Dias de choro, de luto, você não estará sozinho. Amém? Dias de desolação, de desemprego, dias de enfermidades, você não estará sozinho. Por isso vale a pena seguir a Jesus. É semear nessa jornada, semear no sentido aqui de plantar, de dedicar o seu tempo, de gastar o seu tempo, a sua vida, servindo ao bom mestre, andando após o Filho de Deus, entregando a sua vida para Ele, confiando nele os seus caminhos, passando por perrengues, muitas vezes tendo que abrir mão de determinadas coisas por causa do reino.
Ah, se você, mulher, e você, homem, tem feito essas coisas, ou tem proposto no teu coração a fazer isso, eu quero afirmar a você, sem nenhum medo de errar, eu não vou errar, porque é bíblico. O dia em que você estiver passando pelo vale da sombra da morte, diz o salmista, o Senhor estará contigo. Você não vai ficar sozinho. Então, quer saber de uma coisa? Se eu fosse você, ficaria esperto. Se ainda não grudou, se ainda não colou, como diz a moçada, se ainda não colou no Jesus cola, se ainda não grudou, gruda, se ainda não segue, corra agora, corra, abrace Jesus e diga, por nada te deixarei, em nenhuma circunstância te abandonarei, o Senhor é o meu pastor, é o Senhor que vai conduzir a minha vida, eu não vou andar perdido, nem dando perdido. Eu vou andar após o bom mestre, eu vou segui-lo, amém? Sabe por quê? Porque o dia em que a tristeza bater na tua porta, sabe quem vai estar lá? Ele. Quem? O teu Senhor. Ainda que você não saiba, Ele vai estar lá do teu lado. Porque foi isso que aconteceu. Ele não chega, oi, olá, tudo bem? Ó, você é o Joaquim, oi, você é o Manuel, ei, Joaquim, ei, Manuel, um dia tu vai morar comigo lá no céu. Não, ele não chega com essa conversa, eu sou Jesus. Não. Ele não faz isso, não. Tem um conto que virou canção, enfim, eu não sei nem de quem é a autoria desse conto, que diz que o conto é Pegadas na Areia, que diz que alguém, quando sofria, andando pela areia, sofria, percebeu que enquanto estava tudo bem, o Senhor o seguia, o Senhor andava com ele. Lá tinha as marcas dos pés dele e do Senhor. E que em um determinado momento, em que ele passou por dificuldade, e que ele estava sofrendo, diz que os pés do Senhor sumiu. Aí ficou só as marcas dos pés dele. É mais ou menos a história, é mais ou menos essa. E que um certo dia ele foi indagar no Senhor. Mas Senhor, o Senhor me deixou, Senhor, tudo estava difícil, Senhor, o Senhor me abandonou. E lá na areia ficaram só as minhas pegadas. O Senhor disse, não, meu filho, não é isso não. Sabe aquele dia que eu estava sofrendo? Eu te carreguei no colo, que você viu lá não são as suas, mas as minhas pegadas. Filhos, isso é um conto, isso é uma parábola, mas isso ilustra bem essa verdade. Eu não sei para quem eu estou falando hoje, mas eu quero dizer a você que se você está sofrendo, Jesus pode não ter falado nada contigo, mas se você é discípula dele, eu estou lhe garantindo que ele está ao teu lado. Ele pode não se fazer conhecido, mas ele está ali com você, porque o bom mestre é fiel e é fiel até o fim. Os que semeiam em questões espirituais, eu vou para o segundo ponto, colherão tratamento de Deus para as dores da alma. Versos de número 17, até o 27, olha que texto. Que coisa espetacular. Prossegue então a narrativa. Então, lhes perguntou Jesus, o que é isso que vos preocupa? E de que ideias? De que ides tratando à medida em que caminhais? Pergunta Jesus. E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que não tendo estado em Jerusalém, ignoras os ocorridos destes últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? Explicaram, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fossem ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já este o terceiro dia, desde os que tais coisas sucederam.
É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreendendo, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo, porém, que tinham tido uma visão de anjos e que os quais afirmavam que ele está vivo. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardios de coração, porque crer, para quê? Para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorria por todos os profetas, expondo-lhes o que a seu respeito constavam nas Escrituras. Portanto, queridos, no meio desse tempo de luto, eles estão voltando tristes, arrasados, e o próprio Jesus vai ao lado deles e pergunta do que eles falam, eles contam, e Jesus vai dizer: escuta, vocês esqueceram? Vocês não lembram do que foi dito pelos profetas? Ei, isso era necessário que acontecesse. Ei, a morte não foi o fim para ele. Ei, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. É bíblico. Isso iria mesmo acontecer. Mas não se entristeçam. Em outras palavras, não se entristeça não. Sabe, irmãos, quando a nossa alma, ou quando sentimos dor na alma, porque essa é uma dor na alma, né? Sempre Jesus estará por ali para nos encorajar, para nos consolar e nos trazer esperança. E nos lembrar de coisas que, por vezes, Ele nos falou, mas que a gente não lembra. Eu não sei vocês, mas pelo menos comigo é assim, sabe, queridos? Os momentos que eu menos consigo orar são o tempo, né, que eu tenho menos, eu não diria força para orar, mas disposição. É o tempo de dor. Quantos de nós, quando estamos sofrendo, sim, e tem uma coisa, qual é o problema de orar em tempo de dor? É porque você está sofrendo com determinada circunstância. À medida que você vai orar, você se coloca diante de Deus e você está intercedendo. Deus, abençoe o pastor Milton, Senhor, dê saúde a ele, Deus, mas não se esqueça de mim. Não se esqueça da minha vida. Deus, abençoe a Priscila, a filha do meu. Mas, Senhor, não se esquece da minha causa. Senhor, não tem jeito. Por mais que você... não, Deus, abençoe o Brasil. Abençoe. Mas, Senhor, não esquece de mim. Não esquece da minha causa. As nossas dores, o nosso sofrimento toma conta, e as nossas orações não fluem. Você quer que flua, mas, sabe, você quer orar por outros motivos, mas como orar por outros motivos? Você está doendo lá dentro. E aí, é quando a gente se sente fraco, é quando a gente fala: meu Deus, parece que o momento mais difícil, eu estou sozinho. É esse o sentimento deles. Mas lá estava Jesus para dizer: não, eu estou aqui. Ei, isso tinha que acontecer, mas fique tranquilo, acalma o teu coração. Tem promessas de Deus para você. Isso não é o fim. Ei, eu estou contigo. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, por favor, invista o teu tempo em andar com o Senhor, em seguir a Jesus. Porque se isso acontecer, nos dias difíceis, Ele estará do teu lado. Se você seguir a Cristo, se você for fiel, se você perseverar, como vai dizer Paulo, olha, se você perseverar, você vai colher. Se você insistir, não desanimar, nos dias difíceis, o Senhor vai tratar as tuas dores, as dores da tua alma. Ele não vai te abandonar. Mas você tem que semear. Não dá para você ficar, vai e vem. Ora faço, ora não faço, ora sou, ora não sou. Não dá, não é? E por fim, amigos, irmãos, os que semeiam questões espirituais,
colherão consolo com a renovação da esperança. Versos 28 ao 32. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. E então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 com ele, e os dizia: o Senhor ressuscitou, nós o vimos, ele esteve conosco. É isso, queridos. Quando a gente faz essa semeadura, nos dias difíceis, vai ter consolo e renovação da esperança. Quando a morte bater na tua porta e levar um ente querido teu, você pode sentir e vai sentir, não tem jeito, não pode ser diferente, vai sentir dor da perda, do distanciamento, mas você não vai se desesperar, porque você bem sabe que aqueles que partem em Cristo nunca morrerão, mas darão o salto da morte para a vida, vão para o céu. Então, vejam só que coisa extraordinária. Quando semeamos espiritualmente, quando andamos no Senhor e com o Senhor, nem a morte, que é o maior algoz da humanidade, aquele que assusta a todos, nem a morte vai conseguir nos derrotar, porque quando ela bater e disser: vai embora, se formos nós sabemos que estamos indo para a casa do Pai. Se é um ente querido que sabemos que serviu ao Senhor, nós vamos dizer: você vai fazer muita falta no nosso meio, eu vou chorar por tua partida, mas não é o fim, porque eu bem sei que o meu Redentor vive, eu bem sei que tu está indo para casa. Gente, estamos vindo de um período de profundo desespero. Quantas pessoas, se foram mais de 600 mil pessoas com Covid, ou como consequência da Covid, no Brasil. Gente, que absurdo. Quantas pessoas próximas de nós se foram, não sei vocês, mas lá na nossa cidade, só pastores da Brasil para Cristo foram 3. Gente querida, preciosa, só pastores 3. Assembleia de Deus, mais 5 pastores, só em Telêmaco Borba, com 80 mil habitantes, inclusive o pastor presidente, 52 dias hospitalizado, maior parte entubado. Saiu de lá para ser sepultado, chorado pelo povo e sepultado. Gente, quanto luto, quanta perda, quanto sofrimento, quanta dor. Pessoalmente, no dia 30 de dezembro último, agora, eu tive que devolver ao Senhor a minha irmã caçula com 42 anos de idade. Não foi por Covid, dengue hemorrágica. Morava em São Paulo com a minha mãe, foram passar o Natal na minha casa e iam ficar o Ano Novo, pastor Milton. Ela foi de ônibus, ia voltar de ônibus, já tinha comprado passagem para o dia 2, passaria o Réveillon lá, passou o Natal, ia passar o Réveillon, dia 2 voltava. Ficou ruim dia 29, à tarde, depois do almoço, começou a passar mal. 9 horas da noite tivemos que correr para o hospital, porque ela estava bem fraca. 9 da noite, quando foi 3 e 4 horas da manhã, muito próximo das 4, ela que estava no pronto-socorro foi transferida para o hospital entubada. 4h52 da manhã, ela morreu. Pouco próximo das 7 horas, o hospital me liga avisando: venha para cá. E eu já fui sabendo que minha irmã já não estava mais entre nós. Que dor. Que dor. Ela era minha irmã caçula, filha na fé nossa.
foi minha ovelha, se converteu no nosso ministério, enquanto eu estava em São Paulo, foi uma bênção preciosa, uma serva de Deus. 42 anos, o Senhor chamou. Ah, como dói, irmãos, como dói. Mas como eu chorei. Pastor Milton, chorei bastante. Só que tem o seguinte, eu em nenhum momento eu perdi a esperança. Eu chorava pela dor da separação, mas desespero, não. Porque entra em desespero quem não tem esperança. Quem tem Jesus tem esperança. E isso é o maior, eu diria que o maior legado da nossa fé. Nós temos esperança, irmãos. Nós temos esperança, nem a morte nos derrota, irmãos. Nós temos esperança. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou vos preparar lugar, e eu voltarei para vos levar para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Quem disse isso? Jesus. Jesus já mentiu? Não. Então, quando eu olhava o corpo da minha irmã ali, por mais dor que eu sentia na separação, o desespero não batia, porque eu sabia que o meu Senhor tinha vindo buscar a sua filha. Ei, amigo, ei, irmão, o desespero não faz parte da nossa jornada, porque nós temos Cristo, e quem semeia em Cristo tem esperança, e quem tem esperança não se desespera, confia no Senhor. Eu faço 3 perguntas nessa fase conclusiva. Quais são as minhas semeaduras espirituais? O que eu, José Hélio, estou semeando, hein? Espiritualmente. Ou eu sou aquela pessoa que vivo só para o meu trabalho, para as minhas coisas, minhas amizades, meus negócios, minha empresa, minha família, minha. Como se não existisse amanhã. Quais são as minhas semeaduras espirituais? Quais? Quando eu pergunto isso para mim, eu espero que você faça a mesma pergunta para você mesmo. Quais são as tuas semeaduras espirituais? Hoje, o que você tem para colher do mundo espiritual, porque você semeou o quê? Você anda com Jesus? A sua vida pertence a Ele, como cantou Lázaro, que por sinal, perdemos, né? O céu ganhou, Lázaro se foi. E ele que cantava, minha vida é do Mestre, meu coração é do meu mestre. Isso é tão verdade que o mestre falou, Lázaro, meu filho, vem embora para casa, porque chega de tanta coisa nessa terra. E lá se foi o querido Lázaro. De quem é a tua vida? O que você está semeando em Deus? O que, meu amigo? O que, minha irmã? O que você está semeando? Lembre-se, você vai colher o que semear. Segundo, eu pergunto para mim mesmo, eu tenho sido consolado por Deus em dias de angústia? Tenho. Ou eu não passo angústia? Lógico que passo. O Senhor tem sido o meu consolador? Eu acabo de contar a vocês aqui uma tragédia na minha casa, na minha vida agora, 6 meses atrás. Ah, que difícil foi, queridos. Que dor. E não foi a primeira perda. O ano passado foi um ano de muitas perdas. Mas em nenhum momento eu me senti desesperado, porque quem é que estava lá? O bom Consolador, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Consolador. Jesus vai dizer isso, eu vou para meu Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o outro, o Consolador. Ele estava comigo. Ei, amigo, você tem certeza que o Espírito Santo, que o próprio Senhor anda contigo para te consolar? Se você não tem essa certeza, é porque você não está semeando? Ou porque você está semeando no mundo espiritual e não tem fé? Mas escute, eu estou aqui para lhe dizer, se você tem andado com Cristo, se a tua vida pertence a Ele, se você tem perseverado na fé, eu quero dizer a você que aconteça o que acontecer, você pode até não ouvi-lo, nem vê-lo te carregando, mas isso em nenhum momento vai desfazer ou contrariar o que diz a palavra. Ele estará com você, é Ele que está com você. Para dizer, meu servo, não temas. Minha serva, eu estou aqui, não tenha medo. Eu sou o Deus que te ajuda. E por fim, onde está a minha esperança?
Onde está a minha esperança? Se o problema é de saúde, a minha esperança está no plano de saúde que eu tenho. Excelente plano de saúde. Os médicos são os melhores. Estou na roça. Estou na roça, se essa for a minha esperança. Ah, não, olha. Sossegado. Não tem nada que eu precise que eu não consiga. Afinal de contas, eu tenho dinheiro para isso. É verdade. Alguém falou, dinheiro não traz felicidade, mas manda buscá-la. Que besteira do inferno. Que besteira. Quanta gente rica e infeliz tem dinheiro para comprar iate. E tem dinheiro para comprar pessoas para usar com ele o iate. Mas não tem pessoas que o amem, que a amem de verdade, para passear com ele de pedalino no lago, de graça. Não tem. Que felicidade é essa? Não, o meu trabalho, teu trabalho. Não, meus negócios, teus negócios. Não, minha família, tua família. São coisas falíveis, efêmeras, coisas que passam, que deixam de existir. Onde está a tua esperança? O salmista vai dizer, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É a pergunta. E me parece que esse é o soar da voz do Espírito no coração dele. E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A minha esperança está no Senhor. Moça que está sozinha, tua esperança está no Senhor. Rapaz que está sozinho no dia dos namorados, a tua esperança está no Senhor. Pai que está vendo o filho se perder, a tua esperança está no Senhor. Ei, mulher que está sofrendo com a falta de estrutura, com intrigas e divisão da tua casa, a tua esperança está no Senhor. Ei, filho que olha para casa e não tem paz em casa, é intriga e briga, a tua esperança está no Senhor. Não perca a esperança, continue confiando em Deus, porque é dele que vem o teu socorro. E eu concluo, como recomendou o apóstolo Paulo aos cristãos da Galácia, não nos cansemos de fazer o bem, pois somente assim, sem desanimar, teremos o bem para colher. Não deixe que as suas muitas ocupações impeçam você de dedicar e aprender a andar com Deus. Pois quando chegarem os dias maus, você não estará sozinho ou sozinha. Deus, Espírito Santo, estará com você para te orientar e consolar. Tão somente não abandone a Deus ou a sua igreja, pois é nele que você encontrará espaço para semear e cultivar, e consecutivamente ter o que colher nos dias maus. Eu tenho ouvido com frequência e vivenciado isso como pastor. Pessoas